meus amigos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o surgimento da última igreja do Apocalipse. Na sua última fase, a igreja cristã recebeu o nome de Laodiceia. E de acordo com o que está escrito em Apocalipse capítulo 12 e no versículo 17, Laodiceia também é chamada de a igreja remanescente. E nesse vídeo, a minha intenção é mostrar para vocês como surgiu a Igreja de Deus na sua última fase profética. O período da Igreja de Laodiceia teve início em 1844 e irá até a volta de Jesus. Portanto, nós estamos vivendo no período da Igreja de Laodiceia, a última fase da Igreja de Deus aqui na Terra. A história do surgimento da Igreja de Laodiceia está registrada no capítulo 10 do livro do Apocalipse. Esse capítulo fala que um anjo apareceu a João em visão lá na ilha de Patmos, e esse anjo é Jesus. O anjo tinha na mão um livrinho que foi dado a João. E foi dito a João que ele deveria comer o livrinho. E é claro que nós temos que entender comer o livrinho no sentido de estudar, de examinar, de pesquisar e de entender a mensagem contida no livro. Que livrinho era esse? E o que ele representa? Sim, meus amigos, de acordo com a profecia, o livrinho representa o livro de Daniel, que fora escrito antes de Jesus nascer, 500 anos antes de Jesus nascer, e ele deveria ser lido e entendido no fim dos tempos. João deveria estudar este livrinho, devorar este livrinho, para entender a mensagem. Simbolicamente, quem devia comer o livrinho era João, mas literalmente, quem comeu o livrinho foram os membros da igreja de Filadélfia. E isso aconteceu por volta do ano de 1840 a 1844, época em que o livro do profeta Daniel começou a ser estudado. É interessante que João foi avisado de que ao comer o livrinho seria doce como mel na sua boca, mas seria amargo no seu estômago. O que isso significa? Isso significa que a mensagem seria boa a princípio, seria muito bonita, muito linda, mas que depois se tornaria ruim. Então, esse fato está relacionado com o surgimento da igreja, e que vamos entender. O pregador chamado Guilherme Miller, que já mencionamos no estudo passado, ele começou a estudar o livro de Daniel por volta do ano de 1840, e ele leu especialmente a mensagem que está no capítulo 8 e no verso 14 de Daniel, que diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ao estudar essa profecia, Guilherme Miller entendeu que no final dos 2.300 anos, isso porque na profecia, 2.300 dias significa 2.300 anos. Então Guilherme Miller entendeu que no final desse tempo de 2.300 anos, aconteceria a purificação do santuário. Mas ele entendeu que seria o santuário da terra. E então ele começou a pregar de que Jesus voltaria para purificar o santuário aqui na terra. Agora, temos um detalhe que a palavra de Deus nos diz, que o dia e a hora da volta de Jesus, ninguém sabe. E as pessoas, naquela expectativa, naquela alegria por ver Jesus voltar e purificar o santuário da terra,
eles marcaram uma data em 1844, no mês de outubro de 1844. Eles então diziam que Jesus viria para purificar o santuário aqui na terra. E milhares de pessoas aderiram a esse movimento, naquela emoção, naquela expectativa de ir para o céu com Jesus. Eles esqueceram de que o dia e a hora ninguém sabe. E eles marcaram dia 22 de outubro de 1844. Uma grande multidão, milhares de pessoas, abandonaram suas casas, abandonaram seus empregos, as suas fazendas e se prepararam para receber a Jesus. E acontece que passou o dia 22 de outubro de 1844 e Jesus não veio. Que grande decepção! O que aconteceu com aquelas pessoas que estavam esperando Jesus? Sabe, meus amigos, houve uma grande decepção e muitos, a maioria das pessoas, abandonaram a Bíblia, abandonaram a religião, abandonaram a Deus e não queriam saber mais de nada de falar sobre a volta de Jesus. Mas nós temos que entender uma coisa. Foi dito a João que a mensagem na sua boca seria doce como mel. Sim, ouvir falar de Jesus, de que ele voltaria logo para levar as pessoas para o céu. Que mensagem gostosa, que mensagem maravilhosa. Mas, porém, Jesus não veio. Então, aquilo que era doce se tornou amargo. A decepção foi tão grande que a Bíblia diz que foi amarga como fel. Aonde estava o erro? Quem errou? A Bíblia ou a interpretação humana? Havia um detalhe na profecia, no capítulo 10 do livro de Apocalipse, que as pessoas não prestaram atenção. Ali no capítulo 10 e no versículo 11, dizia o seguinte: e importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Profetizar outra vez, meus amigos, significava continuar pregando sobre a volta de Jesus. Mas quem iria pregar sobre a volta de Jesus? Então agora veja se você me entenda. Naquela grande multidão, milhares e milhares de pessoas, todos abandonaram a religião, a mensagem, não queria saber mais da volta de Jesus. Mas um pequeno povo continuou insistindo com Deus em oração, em jejuns. Eles queriam que Deus falasse com eles o que foi que havia acontecido, por que Jesus não veio. E pela iluminação do Espírito Santo, aquele pequeno grupo de pessoas fiéis, sinceras a Deus, receberam a revelação de que eles deviam continuar profetizando por mais um pouco, e aí então Jesus voltaria. Aonde foi que eles erraram? Eles erraram no seguinte ponto. A profecia nos diz que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus não viria aqui na terra, mas no santuário celestial. Ele passaria do lugar santo para o lugar santíssimo, e ali ele começaria a purificação. Ou seja, em outras palavras, nessa época, 1844, Jesus começou a primeira fase do juízo no céu. E assim que Jesus terminar esta fase no juízo do céu, ele então voltará para buscar a sua igreja. Aí sim se cumprirá a profecia sobre a volta de Jesus com poder e grande glória, vindo buscar os seus filhos. Então foi aí que surgiu a sétima igreja, ou seja, a última fase da igreja de Deus aqui na terra, a igreja de Laodiceia, ou a igreja remanescente. Por que remanescente? Porque é o resto, é o que sobrou. São as pessoas que são fiéis a Deus na guarda dos mandamentos
e em todos os ensinamentos que a Bíblia apresenta. Esta é a igreja de Deus nos dias de hoje. A igreja que guarda todos os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Sabe, amigos, foi com esse pequeno grupo de pessoas que restou daquela grande multidão que Deus deu início à sua igreja na última fase aqui na terra. Hoje nós temos a oportunidade e o privilégio de escolhermos fazer parte da igreja de Deus, a igreja que Jesus virá buscar em breve. O tempo está se esgotando. Quase todas as profecias já se cumpriram e Jesus virá, assim como ele prometeu. Então, o apelo que eu faço para você que me assistiu, o apelo é o seguinte: se você está ouvindo o chamado de Deus para entregar a sua vida a Jesus, para se arrepender dos pecados, para aceitar a salvação, por favor, não endureça o seu coração. Aceite a palavra de Deus, aceite o chamado do Espírito Santo, aceite entregar a sua vida para Jesus e se preparar para a volta de Jesus, que se dará em breve. Eu tenho a mais absoluta certeza que ao você entregar a sua vida a Jesus, Jesus te receberá com os braços abertos, com muito amor e com muito carinho. Agora vamos orar. Amado Deus, querido Pai Celestial, Senhor, agradecemos pela vida que nos dás. Agradecemos pelas profecias que estão se cumprindo, Senhor, diante de nós. Muito obrigado, porque a Tua palavra nunca falhou e nunca falhará. Jesus virá em breve buscar os seus escolhidos, a sua igreja querida, a igreja por quem Ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Deus amado, abençoa os nossos amigos, as pessoas que decidiram entregar a vida para Jesus e fazer parte da última igreja aqui na terra, a igreja que Jesus virá buscar. Aceita, Senhor, a nossa entrega, o nosso coração. Dirige toda a nossa vida através do Espírito Santo. Ensina-nos a fazermos a Tua vontade, hoje e sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.